Então, a Cris colocou, como sabemos que estamos no momento da virada das nossas vidas e em que momento percebemos que estamos nos sabotando? Como mudar atitudes e hábitos para termos resultados e sonhos realizados? Espetacular. Vou colocar aqui no ponto a apresentação da Cris e vou chamá-la. Vamos lá, cadê o... A Cris Fantinel é sócia diretora comercial da Peopleware RH, com 20 anos de experiência na área comercial e mais de 12 anos na área de recursos humanos. Expertise em mercados de serviço e desenvolvimento de talentos. Empreendendo desde muito cedo, atuou em mercado de varejo, alimentos e vestuário. É graduado em gestão comercial pela Unaselv, tem MBA em gestão estratégica empresarial, membro do BPW, Business Professional Woman, Associação de Mulheres Profissionais Empreendedoras, Life Coaching, Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística pela IDEA, Instituto de Desenvolvimento de Estratégias de Inteligência, Certificado Internacional. Que mais? Líder Trainer pela IDEA. Que mais? Líder Coach, formação e Líder Coach pela Condor Blanco, Analista Comportamental Inermetrics e Neurocoach pela Infinity Neurobusiness. Cris, vem para cá. Bom dia. Bom dia. Oh, agora eu gostei. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Para mim está sendo um desafio. Vocês vão me ajudar a cumprir um desafio no qual o Tiago me deu. Não estou acostumada a palestrar, a falar. Então, o que eu vou falar aqui é sobre a minha vida. Uma trajetória da qual me trouxe até o dia de hoje. Né? Então, com a ajuda de vocês, vocês vão me ajudar a me desafiar, a falar aqui para vocês um pouquinho de mim. Coisa que, algum tempo atrás, eu não faria nem que me pagasse. Né? Podia pagar todo o dinheiro do mundo, eu não estaria aqui. Né? Mas algumas pessoas que estão presentes hoje aqui me ajudaram muito e me impulsionaram a isso. Então, como eu percebi meu ponto da virada? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu acreditava que a minha vida estava perfeita. Né? Tudo muito bem planejado, tudo muito bem estruturado, vida profissional, a empresa indo muito bem, né? Família, tudo ok. Só que, na vida, planejamento para a vida, que está no papel, a vida como ela é, não é assim que funciona, não. A vida, quando ela quer, ela vem te dar uma rasteira. E nem depende de ti para levar essa rasteira. Os fatores são diversos. E as coisas acontecem. E aí tu te pega pensando, puxa vida, o que eu fiz para merecer isso? Ou o que é que as pessoas que eu amo fizeram para merecer isso? E aí a gente já não sabe mais. A vida sai do prumo. E a gente não sabe o caminho que a gente vai seguir. E aí o que fazer? Eu comecei a refletir, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que aonde eu estou é certo? As decisões que eu tomei na minha vida são as corretas? Então, eu vou começar um pouquinho com a minha história, um pouco que o Tiago já falou. Né? Eu tenho 43 anos, hoje, decididamente, coach de carreira e de negócios. Eu digo isso com muito carinho, porque foi uma decisão praticamente tomada em final de setembro, início de outubro. Né? O Tiago tem muito responsabilidade em relação a isso, teve um grande... foi uma pessoa realmente que fez a diferença na minha vida. Né? Mas, de fato, a Cris, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é amiga, ela é sobrinha. Ela é um ser humano em constante desenvolvimento. Eu digo que, a cada dia que eu acordo, eu estou me construindo um pouquinho. Porque o dia de ontem já foi. O dia de ontem eu levo como se ele não existe mais. E só existe o dia de hoje. E, nesse dia, eu tenho que me construir.
me construir para melhor, para que realmente eu faça aquele dia valer a pena para mim. Desde muito cedo, eu empreendi, desde os meus 9 anos, mais ou menos. Eu venho de uma família muito humilde. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar alimento na escola. E eu fazia, algumas pessoas que até já ouviram essa história, eu fazia umas bonequinhas de papel, sei quem é de algum tempo, onde a gente fazia umas roupinhas, né? E eu vendia. Eu fazia em papel ofício, porque eu não tinha, muitas das minhas colegas não tinham dinheiro para comprar as revistas que dava para recortar. Eu acreditava que, se eu fazendo e vendendo mais barato, eu estava ajudando elas a ter e me ajudando. Era uma maneira de oportunizar elas a ter alguma coisa que elas não tinham, né? E, com o tempo foi passando, na adolescência, eu pintava pano de prato, fazia blusa de crochê. Eu ajudava uma senhora de 70 anos a vender esses produtos, e eu fazia para ela e vendia, e pagava para ela uma comissãozinha, assim, que a gente se ajudava. Então, eu percebi na minha vida que eu sempre fiz coisas onde eu era um elo de oportunidade para as pessoas e para mim mesma, né? Até eu começar a descobrir. O Tiago Teixeira, ele deu uma deixa muito grande para a minha palestra em relação à missão e propósito, né? Porque eu comecei a descobrir qual era o meu verdadeiro propósito quando eu comecei a refletir sobre isso. E eu estava me sabotando para não oportunizar as pessoas de, talvez, passar um pouquinho daquilo que eu sabia. E, quando a gente começa a não fazer isso pelas pessoas, eu, no meu caso, estava me frustrando. Então, vocês já sabem um pouquinho da minha história. E, nesse período todo, eu consegui realizar sonhos, gente. Eu fui uma pessoa e sou feliz por isso, e eu nunca olhei desta forma para mim, porque eu sempre coloquei o outro acima e eu abaixo. Para mim, todas as pessoas são e podem mais que eu. Eu nunca olhei para mim da forma como eu estou olhando nesses momentos, nesses últimos 60 dias. Eu percebi que eu realizei coisas, né? Eu tenho uma boa casa, onde eu tenho uma família maravilhosa. Eu consegui fazer, em menos de 2 anos, 2 festas de 15 anos, realmente que muitas pessoas não têm, não puderam dar, porque a família, para mim, é um valor dos mais preciosos, a família que eu construí. Minha formatura, eu me formei aos 38 anos de idade. Eu tinha o sonho de fazer medicina, mas 2 vezes URGS, não passei, né? E aí a vida foi me levando, eu deixei a vida me levar por muito tempo até tomar a rédea dela, e eu decidi fazer uma faculdade para poder ajudar pessoas na qual eu geria numa empresa onde eu trabalhava. E, nisso, veio o curso de coach, algumas outras formações. Eu tenho mais de 3 formações em coach, mas não atuava na área por achar que eu não tinha as competências necessárias para isso, porque sempre o outro sabia mais. E aí eu acabava me sabotando mesmo, né, para isso. Mas, nesse dia aqui, eu fiz até uma postagem no Face, esse dia foi o meu último sonho realizado. Quando eu tinha 40 anos, aos 21 anos de idade, eu fiz um quadro dos sonhos. E, nesse quadro dos sonhos, eu tinha que ter uma casinha lá na praia. E até os 40 anos eu tinha que ter. E eu nunca mais olhei aquele quadro. Eu fiz isso. Esse dia eu sentei e chorei, porque eu consegui fazer a minha última realização. Até aquele momento, a minha vida estava ótima, tudo tinha se concretizado. Lembra que eu falei para vocês que tudo foi lá e degringolou? E aí eu comecei a ver qual era o sentido da minha vida, o que realmente eu queria para mim. Aí, o meu ponto da virada, botei uma chave, eu queria um barulho de motor mesmo, porque a coisa foi barulhenta, né? Aquele barulho de motor, né? Eu digo que é de uma Ferrari, né? O barulho tem que ser de motor bom, né? Onde eu percebi que precisava fazer algo para me desafiar de fato e ter os resultados efetivos e eficazes para a realização de sonhos. Mas não sonhos materiais. Os meus sonhos de ser. O que a Cris realmente queria para ela, né? Eu comecei a perceber como que eu funcionava, como que eu trabalhava, como as pessoas faziam. Me tornei extremamente crítica com algumas coisas para me desafiar. E aí, teve um dia, na minha formação, em que me mostraram isto, a minha vida em quadradinhos.
talvez para vocês não seja chocante. Para mim foi. Eu chorei. Porque quando a gente coloca a vida da gente num papel, aqui desse lado está pessoas famosas. Tem o Steve Jobs aqui, né? O tempo. Na vertical é o nosso tempo de vida, a média de 85 anos. Na horizontal, nós temos as semanas da nossa vida. E aqui nós temos a pessoa mais importante que eu devo considerar para mim. Porque se eu não for importante para mim, eu estou sendo até egoísta pelos outros, que me amam, e eu vou deixar de viver aquilo que eu sonho para mim. A vida da Cris. Aos 43 anos, da semana 40 e poucos, do mês de outubro, a Cris descobriu que tinha apenas 40 anos de vida ou menos. E o que ela fez até os 43 anos? E eu comecei a ver quais são os meus maiores feitos nos 43 anos. E o que eu queria deixar? Lembra que o Tiago falou em legado? Era isso. Eu comecei a pensar, que legado eu vou deixar para minhas filhas? Que história que eu vou ser lembrada? Mais do que bens materiais, a gente se perpetua pelo que a gente faz, pelas nossas atitudes e daquilo que a gente impacta a vida do outro, não pelo que a gente deixa. Steve Jobs deixou um legado financeiro tremendo, mas a gente não lembra disso dele. A gente lembra das frases, a gente lembra das atitudes e daquilo que movimentou ele. Isso vale muito mais. É imensurável. Quantas vidas ele transforma simplesmente por deixar esse legado? Uma frase, às vezes, é o ponto da virada da gente. E ali eu botei algumas metas que no dia eu tive que colocar e pensei, isso realmente ficou na minha cabeça, o que eu vou fazer da minha vida para deixar esse legado. Porque lá atrás eu já queria isso. Quando eu queria ser médica e decidi que vou ser médica, eu queria ser médica para curar a dor do mundo. Mas essa dor não tem cura. Porque eu não posso curar quem não quer ser curado. Mas eu posso ser o meio de transformação. Eu posso ser o meio da pessoa encontrar a sua própria cura. E, inclusive, eu digo que na doença a gente encontra a nossa cura. Porque, às vezes, a doença nos faz a gente nos movimentar e encontrar a nossa essência, o nosso propósito, e fazer a vida valer a pena. Porque a gente está aqui para ela valer a pena. É um presente que os pais da gente deram. A vida é um presente, independente do que o pai, ou a mãe, ou o tio, ou quem for que seja que nos cuidou, ou aqueles que nos deram a vida, o principal presente já foi dado, o resto é escolha. Aí eu pensei, eu tenho que renovar os meus sonhos. E eu tive que voltar lá atrás. Neste período, após toda a formação que eu tive, foi reflexão. E eu voltei lá atrás. Ali tem uma foto minha com meus 2 irmãos, eu tinha mais ou menos uns 9, acho que nessa foto ali eu disse 9 anos, mas na realidade eu tinha 7 anos. Tá? É tanto tempo que a gente nem lembra. O que a menina, a criança, Cris, pensou em ser, não em ter? Eu sempre quis ser um elo entre o que a pessoa quer de verdade, onde ela está, e o que ela realmente quer. Uma busca. Eu sempre me percebi que as pessoas me buscam para algo. E eu não usava isso. Eu estava sendo egoísta. Guardando alguns conhecimentos e algumas práticas e vivências minhas que poderiam ajudar o outro. Né? E ajudar a pessoa a se encontrar. E, através da minha área, foram perceber, eu sempre fui uma pessoa de humanas. Eu tenho uma empresa de RH. A minha maior felicidade, e eu batalho, é buscar um posto, uma vaga para a pessoa poder trabalhar. Quando um cliente me passa 20, 30 vagas, gente, eu dou pulo de alegria, porque são 20, 30 pessoas que eu oportunizo a uma melhor vida. E, como coach, eu não vinha fazendo nada. Onde já se viu isso, né? Eu fiz uma formação há quase 5 anos, estudei, e não estava ajudando, a não ser a minha equipe,
que começou a melhorar cada vez mais. E eu não dava esse passo, porque eu sempre achei que o outro tinha mais competência e capacidade que eu. Ora essa, Deus me colocou aqui, falando em Deus, colocou nós para sermos o quê? Felizes, e principalmente para nós mesmos. O que adianta eu fazer o outro feliz e eu continuar infeliz? Só que essa decisão não adianta ser tomada pelo outro, é por mim mesmo. Tá? E foi aí que eu comecei a transformar minha ação. Porque a palavra transformação, todo mundo fala, ela é muito comum. Transformar. Mas transformar de fato a ação. Se eu ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, isso é muito, muito clichê. Mas, de fato, a gente faz as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Vamos falar de crise. Em tempo de crise, as coisas não dão certo por causa da crise. E se eu mudar o meu foco? E se eu mudar a minha ação? Ela não pode mudar enquanto os outros estão de crise e eu não estar em crise? A energia se movimenta. Nós somos energia. Nós somos 80% água, o ser humano é. Então, nós somos energia. E cada vez que a gente muda a nossa ação, tudo na nossa volta transforma. Então, somos seres... aprendi na neurociência que somos seres egoístas por natureza. Então, usamos esse egoísmo a favor do outro também. Que no momento em que a gente transforma as nossas atitudes ou as nossas ações, o meio à nossa volta se transforma. E isso pode gerar uma tsunami de coisas boas. Só que a gente não percebe isso, né? E acaba transferindo para o outro a responsabilidade que é somente nossa. Mudei ações e comecei a motivação minha. Mas motivar a minha ação. Gente, eu não estava feliz. Nem um pouquinho. Alguns acontecimentos, às vezes, da vida da gente, realmente não deixam a gente feliz. Porém, temos que estar motivado à ação de mudança para fazer a transformação. Né? E fiz acontecer para ter realizações. Foi completamente difícil. Porém, quando a gente dá o primeiro passo para isso, é não olhar para trás e é uma ida sem volta. Porque se tu volta, você começa do zero novamente. E os sabotadores que eu comecei a analisar, que eu estava numa zona de conforto. Claro, e eu entendi o porquê que era bom, né? Eu economizo energia, né? Comer chocolate é bom. O ruim é não comer para emagrecer. Né? E meu cérebro entende o quê? Que é bom. Isso tudo que é bom, para que vai mudar? Né? Isso é a zona de conforto. O meu ambiente. As pessoas nos quais eu convivo, que eu convivia. Neste momento, eu tive que começar a mudar. Isso é difícil. É difícil tu perceber que o meio onde tu vive não te favorece. E não é porque tu está sendo egoísta. Tu tem que fazer uma transformação na tua vida. E aí tu vai começar a ficar com pessoas que fazem tu viver abaixo da linha da vida. Porque existe uma linha, né? Abaixo da média, acima da média. Abaixo da média, a gente vive culpando o outro. Em negação, na zona de conforto. Né? Vivemos abaixo da média ou vivemos acima da média? Eu não quero viver nos 80%, eu quero estar junto com os 20%, eu quero estar com as pessoas acima da média. Elas fazem a diferença. A diferença na vida das pessoas. É difícil isso, esse se movimentar. Tá? Minhas crenças também. Eu sempre tive uma crença de que eu não podia estar aqui na frente, por exemplo. Hoje é uma quebra total de crenças. E eu agradeço ao Tiago por ter me dado esse desafio. Eu quase disse não. Eu quase não vim. Eu até botei. Eu entrei em processo... Obrigada, obrigada. Eu entrei em processo com o meu cérebro primitivo. Luta e fuga. Eu queria era fugir. Lutava contra a minha fuga. Eu disse para ele. A gente entra nesse processo quando um desafio é dado.
E se a gente não se desafia, a gente não se transforma. E assim, e agora eu estou começando a ficar mais leve aqui depois dessas palmas. Ficou bom. E eu agradeço a vocês. Né? Só que, gente, as pessoas, aquilo que mais sabota a gente não é o ambiente, não é a zona de conforto, também não é as crenças, é tudo que a gente impõe para nós mesmos. Então, sejamos responsáveis e pessoas adultas de que é nós. Ali eu botei eu. O resto é desculpa. Tudo parte de mim. Eu sou um mundo. Junto com outras pessoas que são outros mundos. Cada ser humano é único, cheio das suas dificuldades impostas por eles mesmos. Quantas pessoas estão passando por grandes dificuldades, e quando a gente vai começar a olhar a vida delas, e tem elas como exemplo, e tu fica olhando, poxa vida, eu não fiz nada. E eu comecei a perceber que eu poderia fazer sim, que as minhas desculpas eu estava dando para mim mesmo, e isso eu não serviria de exemplo. E eu tenho que ser exemplo para minhas filhas, eu tenho que ser exemplo para minha família, eu tenho que ser exemplo para minha equipe, eu tenho que ser exemplo para mim mesmo. Aí caiu a ficha, até botei ali, foi bem assim mesmo. É isso, né? É isso. Pensei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Vou ter que dar um jeito nessa bagaça aí, né? E entendi o funcionamento do meu cérebro. Gente, foi fantástico. Eu entendi que por que isso, por que aquilo, meu cérebro primitivo, falei luta e fuga, o porquê que eu não saía do lugar onde eu estava. Eu acreditava que todo mundo podia mais que eu. Isso tudo era porque que estava bom onde eu estava, né? Eu não tinha que gastar energia nenhuma onde eu estava. Era confortável dizer aquilo para mim e ficar assistindo Netflix. Né? Era confortável, em vez de noite eu estudar, eu assistir Netflix. Né? Domingo, em vez de eu ir para um treinamento, assistia Netflix. E aí minha vida continuava. Eu digo Netflix porque muita gente substitui muita coisa por um filminho. É bom, não estou dizendo que não tenha que assistir. Mas, sim, era uma desculpa para mim. Eu tenho que terminar minha série, eu tenho que fazer isso, e eu adiava as coisas que realmente eu queria fazer para mim. E quantas vezes a gente não se pega fazendo isto? Aí eu comecei realmente a me desafiar. Vamos botar em prática o que tem que ser feito. Neste período de desafio que eu comecei a me reprogramar, teve um desafio que o Tiago colocou, eu digo Tiago, e esse desafio transformou realmente a minha vida em 60 dias, gente. Né? Eu fiz o que eu me propus a fazer. Mudei alguns desafios do dia do treinamento e botei coisas mais difíceis para mim. Né? Eu comecei a me desapegar de coisas e botei desafios, novos desafios e metas. Neste período, para quem em 5 anos sempre foi coach e não trabalhou como coach, eu já fechei 5 processos. Foi muito fácil quando eu comecei a me colocar no mercado e não sabia que as pessoas me enxergavam desta forma. E que eu poderia servir um elo. Até ontem, quando eu estava treinando aqui para vocês, eu fazia assim para mim. Eu sou um elo entre o que a pessoa está e para onde ela quer ir. A minha missão e o meu propósito é oportunizar. A minha história é feita em cima de oportunidades. Mostra que exemplos podem ser seguidos. E talvez eu não tenha feito parte disso tudo, mas alguma parte eu fiz, porque ela se desafiou. Com todos os medos que ela teve, ela se desafiou. Então, eu servi de exemplo para uma pessoa. Pode ser a minha filha, pode não ser a minha filha. Isso já deixa para mim que eu estou deixando um legado. Esse é o legado
que eu quero deixar na vida das pessoas, é realmente fazer a diferença delas e ser o elo de ligação entre como elas estão e para quem elas realmente querem ser, para viver o seu propósito, como disse o Tiago, a sua missão. Eu defini a minha missão como poder oportunizar as pessoas, o maior número de pessoas que eu puder durante a minha jornada. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, porque a minha jornada é hoje. E se eu não oportunizar uma pessoa a ela se encontrar no dia de hoje, para aquilo que realmente ela sonha, eu não estou cumprindo a minha missão. É isso que me movimenta e que me motiva à ação diariamente. É o que me motiva aos projetos diários da minha empresa. É o que motiva os meus projetos pessoais. A cada sorriso, nesses 2 meses, a cada sessão que eu fiz, a cada um que levantava e abraçava a mim, a cada telefonema que eu ouvi dizendo muito obrigada, me movimentava. E, às vezes, por toda a razão do mundo, eu não tinha o porquê de levantar da cama. E isso me movimenta. E eu descobri o real sentido e propósito da minha vida. Eu já tinha uma certa certeza. De setembro para cá, ela ficou clara, porque eu comecei a me compreender e como eu funcionava, e respeitando esse funcionamento, sabendo como desafiar ele. Né? Deu muita dor, deu muita raiva. Tinha dias em alguns desafios que eu tinha vontade de ligar para o Tiago e xingar ele. Né? Mas não fazia isso, porque eu disse assim, eu tenho que ser mulher o suficiente e aguentar o tranco, né? Ou homem o suficiente, ter força e aguentar o tranco, porque é eu que estou dando desculpa para mim mesma. Então, levanta da cadeira e vai, porque tem que doer o suficiente, né, gente? A gente fica sentado na cadeira esperando as coisas mudarem, mas a gente fica ali sentada, esperando. E aí começou a fazer sentido a frase, antifeito do que perfeito. Né? Acho que eu estou até adiantada, né? Tá bom? Gente, essa é a minha frase, e para encerrar, podemos ser tudo o que desejamos ser, desde que esse desejo seja forte o suficiente para ultrapassar as barreiras de nossas vidas. E a maior delas, nós mesmos. Não tem barreira maior. O resto é desculpa. Nós somos barreiras de nós mesmos. Nós criamos os empecilhos, mas nós podemos ultrapassar a ponte. E a minha missão é ser essa ponte para as pessoas, ajudar elas a ultrapassar essas barreiras. É possível, desde que tenham um conhecimento de si mesmo. Eu passei as minhas barreiras e descobri que o dia que eu vivo é hoje. Ontem já foi. E eu criei a consciência que o dia de ontem eu morri, renasci hoje, para renascer amanhã. Então, a cada dia, uma construção, um aprendizado de fazer ele melhor. Tem dias que a gente está mal, mas à noite eu sento e reflito o que valeu a pena viver o meu dia de hoje. E se eu pudesse voltar atrás, o que eu melhoraria? E assim eu vivo meus dias. Eu vivo se todo o meu passo, e eu faço a pergunta. Essa pergunta vocês podem carregar com vocês. Se o que eu faço hoje me aproxima ou me distancia dos meus sonhos? Se a resposta é negativa, eu não faço. Se a resposta é positiva, eu faço. Então, hoje as minhas decisões são norteadas pelos meus sonhos. Toda e qualquer decisão minha, ela tem que estar cronometrada, segmentada para os meus sonhos, para essa realização. Porque a principal pessoa da minha vida sou eu. Por mais que eu ame minhas filhas e dê a minha vida a elas. Porque, se eu não me amar, eu não tenho a condição de passar o que eu quero passar para elas. E eu quero deixar aqui uma frase que, para mim, sucesso para as pessoas, cada um tem um significado. Como eu sou uma pessoa de uma veia muito empreendedora, e eu acredito que o empreendedorismo oportuniza as pessoas, eu sou empreendedora desde cedo, sou empreendedora, isso está na minha veia de vida, né?
que sucesso, para mim, é uma questão de decisão. Não digo que isso só a gente tem a conotação de sucesso como voltado a dinheiro, né? Mas sucesso na vida. De realmente, quando eu terminar a minha jornada, as pessoas vão dizer, ela teve uma vida que valeu a pena. Merece ser lembrada. Isso, para mim, é um legado. E eu agradeço vocês que me ajudaram a me desafiar. Estou extremamente honrada e grata ao Tiago, a todos vocês aqui. Eu estou em meio a feras aqui, né? Pessoas acostumadas a dar o seu conhecimento. Eu só trouxe um pouco da minha história, porque esse foi o ponto da virada. A Lisa, merecedora de tudo isso, que me fez fazer esse treinamento, essa formação. Quem não fez, sugiro fazer. E, gente, decididamente, eu sou coach de carreira e negócios. Eu tenho muito a contribuir na parte de negócio com as pessoas. Tenho um amplo conhecimento vasto. Difícil falar da gente. Pela primeira vez, estou falando bem da minha pessoa para alguém. E isso tudo porque eu entendi que a gente é merecedor e o resto é crença. E a gente tem que trazer memes positivos para a vida da gente e transformar ela. E espero que um pouco que eu trouxe aqui para vocês tenha feito sentido. Obrigada.